Então, vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Olha, hoje a gente é a nossa última aula do curso, nós vamos ver em duas partes. A primeira parte eu quero fazer uma espécie de, vamos dizer assim, ir um pouquinho além do que a gente tinha feito até agora. Quer dizer, botar algumas ideias a mais, mostrar algumas outras possibilidades da gente coletar dados com Edge Impulse. Que eu foquei, obviamente, né, no nosso kit, né, a gente foi usando o Arduino, sempre capturando ele, porque ele é mais fácil de conectar com o Edge Impulse. Mas é importante que vocês tenham na cabeça, tenham claro que eu posso usar, tem várias outras alternativas de trabalho, né? Então tá bom. Então vamos lá, vamos olhar então alguns métodos alternativos, a gente fazer o que a gente chama de data ingestion. Como é que eu posso levar dados para o Edge Impulse, que é a parte mais importante do projeto de machine learning, certo? Bom, o mais comum, o arroz com feijão, é o que vocês fizeram aqui, nós fizemos em todos os laboratórios, certo? Vocês pegaram o Arduino, conectaram o Arduino à serial do teu computador, né? Através do Arduino CLI, certo? O Arduino CLI, que é um command line, né, interface, quer dizer, na verdade você entrou com um programinha, entrou com um BAT ali que foi executando na tua linha né, como linha de comando no terminal do teu computador. E o que você fez? Você faz um flash, você mandou, quando a gente usa o Arduino, você carregou o teu microcontrolador, né, com um programa que faz o quê? Lê os sensores. Na verdade, basicamente, ele lê praticamente todos os sensores, esse programinha, e disponibiliza os sensores para você, certo? Então, você faz isso, a gente veio aqui, conectou no Edge Impulse, e aí a gente usou web USB, no caso, se você está trabalhando com Chrome, né, eu consigo fazer super facilmente aqui, né? Então eu usei aquele programinha lá, no caso, vamos supor, em Windows, você abaixou um Flash BAT, que é um programa, né? É um BAT que vai executar linhas que, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai catar aqui o programa, ele vai pegar um programa executável já pronto, né? Que já foi compilado, e ele vai fazer o quê? Ele vai trazer para o Nano 33, né? E ele vai ficar jogando ele vai jogar para tua serial dados dos sensores. Qual sensor? Você vai vir depois aqui, a hora que você conectar ele aqui, né? Você conecta usando o web USB aqui, ele vai mostrar que está pareado, que está conectado, e você conecta. Ele vai aparecer, lembra? Ele vai aparecer aqui na listinha. Você seleciona, eu quero a câmera, eu quero o sensor de temperatura, eu quero o acelerômetro ou áudio, né? Você seleciona qual é os sensores. Então, quando você selecionar ali, ele vai devolver para o Arduino e vai dizer, me dá os dados do áudio. Ele vai começar a capturar o áudio e mandar para vocês, né? No caso específico, nesse caso, em 16 kHz de amostragem e com dados 16 bits. Então, é um modo mais simples, foi o que a gente viu aqui, a gente usou nos laboratórios. Legal. Mas, por exemplo, eu deixei uma aula extra para vocês lá, eu mostrei, só comentei com vocês, existe, e dentro das aulas eu coloquei como um adendum, que se por um acaso você não tiver conectado, se você for usar um dispositivo que não é naquela lista, vamos dizer assim, automática que o Edge Impulse consegue ler, por exemplo, eu quero pegar dados aqui que venham de um ESP32 que não é automático a conexão com ele, né? O que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui, por exemplo, eu poderia usar um ESP32, eu programo ele usando o Arduino, eu carrego ele aqui com um programinha, tá certo? E aí eu vou ter que usar o que a gente chama de o Edge Impulse CLI, que é um outro Command Line Interface que você tem que instalar, e ele tem um programa que chama Data Forward, que ele vai fazer o quê? Ele vai capturar todos os dados que estão saindo na serial, seja o que for, e vai jogar esses dados aqui para Edge Impulse. Tá bom? Então eu pego um programinha aqui, tá? Por exemplo, esse programinha que eu estou mostrando na tela é exatamente o programa, basicamente é o mesmo programa que serve tanto para o Arduino quanto para um ESP32 para capturar dados de acelerômetro. No caso específico, esse aqui, na verdade, né, ele está usando um IMO aqui, né? Eu estou usando o do Arduino, nesse caso específico. Mas eu teria que usar a biblioteca do ESP32, né? E aí ele vem para cá, eu defino alguns parâmetros e aqui, na verdade, eu vou, a cada intervalo que eu defino por esse milis aqui, né? Na verdade, eu faço um cálculo para ver qual a frequência que eu defini aqui, né? Ele vem aqui e vai fazer o quê? Ele vai ler
os valores, nesse caso aqui, vai ler os valores x, y, z do acelerômetro, e quando eu digo imprima esses valores, ele converte, como o acelerômetro me dá em Gs, né, em gravidade, né, tantos G de aceleração, eu converto para metros por segundo, usando esse dado aqui de cima, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai jogar esses números, 3 números para minha serial. Na hora que ele joga para serial, né, esse programa aqui, Edge Impulse Data Forwarder, vai pegar o que está na serial e vai jogar no teu projeto específico. Quando você entrou aqui, você entrou com o teu projeto. Você vai dizer, ó, eu estou conectado a projeto tal, etc. E ele vai automaticamente fazendo isso daí. Tá? Eu deixei para vocês, tá? Se vocês lembrarem, eu acho que aqui, vendo aqui, ó, era aula. Eu só deixei, eu não, porque não é parte do curso, mas eu quis deixar para quem quiser usar. Olha, se você ver aqui na aula 20, na aula 20 eu deixei para vocês aqui, né, que era exatamente você fazer uma classificação de movimento, né, usando o ESP32. Tá? Então eu explico como é que conecta o ESP32. Aí eu peguei o ESP32 aqui e eu coloquei um acelerômetro externo, tá vendo? Eu estou com ele aqui, botei um acelerômetro externo. O acelerômetro, então, ele se conecta, que ele usa I2L, né? Ele usa I2C, né? Aqui essa entrada de um bus digital que ele tem aqui, né? Essa de comunicação que eu posso botar vários sensores. Ele entra aqui, ó, eu entro aqui com, tá vendo? Olha, eu entro aqui com as bibliotecas, né? E aí com um programinha muito parecido com aquilo. Por exemplo, esses valores estão aparecendo aqui no serial, né? Isso aqui a gente fez um teste muito parecido. E aí eu vou lá e me conecto no meu Edge Impulse, né? Tá certo? Ele vai usando o data forwarder aqui, né? E igual, tudo que a gente fez antigamente. Ele vai lá, aí eu vou fazer os movimentos, usei, olha, o idle, lift, marítimo, inclusive eu usei o mesmo projeto que a gente fez antes, né? Testei, bacaninha, tudo. Depois eu vou fazer a inferência, né? Só que quando o Arduino me cria a minha biblioteca e coloca, ela está pensando no Arduino. Aí eu tive que vir aqui fazer umas adaptações. Tá? Aí eu adaptei para as bibliotecas que eu tinha de inicialização, né? Fiz uma outra modificaçãozinha e boa, e funcionou perfeito aqui. Tá? Então eu deixei para vocês, quer dizer, só a sequência é mais ou menos o que a gente usou para fazer a aula de classificação de movimento, né? Só que no caso específico usando um ESP32. Basicamente o que mudou então aqui, né? O que teve que mudar foi exatamente a gente ter que, vamos dizer assim, trabalhar com o Edge Impulse CLI, mais o Data Forward. Não funciona mais aquele USB bonitinho, redondinho que a gente usa quando está trabalhando com o Arduino. Mas isso é importante, porque se você usar, por exemplo, tem um outro projeto que eu tenho lá no Hackster, eu já comentei com vocês, por exemplo, que eu fiz com o Raspberry Pico, que logo que saiu ano passado, ele não tinha nenhum, ele não conseguia usar o Arduino, então eu tive que criar um programa em C para jogar dados para serial, beleza, e depois eu fui lá e capturei esses dados, e depois, na hora que eu fiz o deploy, eu tive que fazer o deploy em C, né, em C++, lá para poder usar um compilador C e rodar o programinha dentro do meu microcontrolador. Então, basicamente, qualquer microcontrolador eu consigo usar o Edge Impulse. Tá? Só que você vai ter que, vamos dizer assim, usar um forwarder para jogar os dados, depois salvar as bibliotecas como C++ e aí trabalhar nele. No caso a vantagem do caso aqui do ESP32 é que eu consigo usar o Arduino IDE, né, para gerar um programinha nele para jogar para o Edge Impulse, depois eu consigo adaptar vamos dizer assim, as bibliotecas de saída, ou os programas, né, os templates que ele gera, né, porque ele gera para Arduino, e como o ESP32 roda bacaninho no Arduino, eu consigo usar. Hoje o Pico também faz isso, dá para adaptar também. Mas vamos supor que você pegue um novo microcontrolador ou algo que não tem nada a ver com o Arduino, você teria que fazer essa mágica. Mas isso é para cada um de vocês saberem que existe, e aí vocês vão atrás. Né? Legal. Uma terceira maneira de eu jogar dados para o Edge Impulse é, por exemplo, eu capturo os dados de alguma maneira, né, e gero uma tabela em ponto .csv. Tem algum de vocês que está fazendo projeto com isso,
Bastante gente já usou, precisa fazer isso. Quer dizer, se você usar um sensor que não é trivial, né, o pessoal aí tem bastantes projetos de vocês aí da Unifei, o pessoal que trabalha, o pessoal que está aí no Ex Machina, você pegou outros sensores lá de movimento, de mão, etc. E você gerou sinais elétricos, né, basicamente sinais elétricos. O que você faz? Eu salvo esses sinais elétricos como uma planilha, né, uma planilha em CSV, né, que é um Excel da vida, né, CSV, porque é comma separated value, quer dizer, os valores que você guarda é um database que você guarda com valores separados por vírgula, pode ser um tab, pode ser outros delimitadores, em geral é vírgula, né? Uma vírgula, coma, em inglês, né? E aí eu jogo, né? Para quem usa Windows, tem uma vantagem boa que dá para usar esse programinha aqui, que o PLX DAC. Eu nunca usei, porque não funciona no Mac, mas o pessoal aí, vários alunos, tinha os alunos que eu orientava no ano passado, o pessoal usou no projeto deles que eles tinham que pegar dados de um sensor que não era normal e eles tinham que gravar isso, era um projeto na área médica, né? Então eles usaram o PLX DAC, tá? Então, por exemplo, o que eles fizeram? Eu pego o mesmo, vamos supor aqui, no caso um exemplo, eu estou pegando o mesmo projetinho, o mesmo software aqui para capturar do Arduino os meus sinais do acelerômetro. Aí eu vou usar o PLX DAC aqui, tá? Para mim jogar isso aqui para um Excel, uma planilha Excel, tá? Eu tenho aqui eu tenho um YouTube aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Acho que vai dar para ver aqui, vamos ver. Tá? Ó, aqui então aquele programinha que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ele está lá, ó, eu estou definindo as bibliotecas, tá certo? Aí eu venho aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar isso para. A minha ideia é simplesmente jogar isso para serial. Ele vai ler o valor do IMO, vai converter o valor do IMO aqui, tá certo? E ele vai jogar isso para serial. Basicamente isso daí, tá? Aí o programinha está sendo compilado, tá certo? E está sendo jogado lá pro salvo lá. Ó, ele abriu o programinha aqui, ó. O programa já você tem que instalar, você tem que baixar e instalar esse DAC. É importante você entrar com a mesmo com que você está usando, ó. Você dá uma checada qual que é a porta, ó, no caso com 10, né? Aí chequei aqui, ó. Aí eu volto aqui, ponho com 10 aqui. Põe o balde rate, pum! Esse programinho, o que ele faz? Esse DAC, ele faz automaticamente, ele faz com que tudo que está saindo da serial seja gravado aqui no Excel, né? Aí eu vou ter, tá vendo? Ó, vai salvando. Enquanto você deixar, ele está gravando. Ele está gravando. Importante é você definir, ele vai ter um timeline, tá? Que é o que é de pulso, e o nome, a primeira linha é o timeline e o nome das variáveis, tá? Você vai salvar esse cara, então. Você vai salvar esse cara como CSV, tá? É uma planilha Excel normal, mas você tem que salvar ela aqui, ó. Salva aqui como CSV, né? CSV que é, né? E salva, tá certo? Aí beleza, você tá lá com o teu programinha, né? Você tá com os teus dados salvos como CSV, tá bom? Eu acho que até teve gente de vocês que usou isso aí no projeto, né? Beleza? Então essa é uma maneira de fazer. Outra maneira é que aqui eu faço, tá? Porque como para mim eu tentei, não funcionou, eu não tenho uma versão do PLX DAC, que gostei dela, para que funciona no Windows, eu fiz o caminho mais complicadinho um pouco, mas que também é legal, porque é geral, que é usando Python, tá? Então, o que eu fiz? Eu tinha que fazer o que eu fiz. Eu peguei o meu programinha, peguei um programinha lá, carreguei meu Arduino para ficar lendo o acelerômetro, ele está sempre jogando os valores do acelerômetro na serial. Eu vim aqui, ó, criei um programinha em Python usando uma biblioteca de Python que chama Serial, defini qual que é a serial minha do Arduino, fui lá, olhei no Arduino, igualzinho no outro caso, que em vez era com 10 lá, no meu caso era esse TTY USB, papapá, tá certo? Defini isso daqui e ele é um programinha que vai fazer o quê? Ele vai gerar, o que eu fiz, ele gera um arquivo, tá vendo aqui, ó, eu abri um nome de um arquivo, salvei o file.write,
salvei um arquivo, né? Aqui eu deixei mais bonitinho o programa para ficar mais arrumadinho, e aí eu salvo como. E serve para qualquer coisa. Então, isso aqui na verdade, é legal, porque você pode pegar uma funçãozinha em Python, que você pode pegar qualquer coisa conectada a serial ao teu computador e salvar num arquivo. Né? E esse arquivo você pode fazer o que você quiser com ele. No caso específico, uma vez que eu tenho o arquivo aqui, eu consigo subir no Edge Impulse. No Edge Impulse tem a opção de você subir com o arquivo. Sempre tomando cuidado que a primeira linha tem que ser. Ele espera que a primeira coluna, o que a gente chama de timestamp, você põe o que você quiser aqui, no caso até número sequencial. E aí eu tenho o nome das variáveis, variável aqui, acelerômetro X, Y, Z e os valores que ele está capturando. Bom, o Edge Impulse automaticamente leva isso para cima. Muito equivalente àquele primeiro caso que a gente viu lá. Tá? Então, é uma outra maneira de fazer. Tá? Beleza. Né? Outra maneira de você levar dados para ele. Conectar, por exemplo, o teu telefone. É o mais simples possível. Mas é super útil. Né? A gente viu isso aqui, né? Você vai, eu quero conectar o telefone, ele te abre um QR Code, você captura. Parece bobo, mas é super legal. Porque com isso você pode usar o telefone para pegar, por exemplo, tanto vibração, quanto imagens e quanto som. Eu diria que vibração é o mais complicadinho um pouco, porque se você for usar depois o Arduino e tal, os acelerômetros, posicionamento é um pouco mais complexo. Mas se eu estou tirando, se eu quero uma imagem, mesmo que eu faça uma imagem, que ela vai ser mais complexa, vai ser mais complexa do telefone, mas como você vai reduzir ela nos pixels? Né? O ideal é fazer com a câmera do teu dispositivo que você vai usar depois para fazer inferência. Mas pegar som, e eu vou mostrar um exemplo de som, pegar som e capturar imagem com o telefone é super legal. E dá para a gente usar perfeitamente para capturar dados para você usar em projeto. Tá? E deu até para testar depois que a gente viu, nós vimos na primeira parte do nosso curso, a gente usou bastante. Né? Bom, e obviamente, o mais simples, né, que foi a primeira vez que nós usamos o Edge Impulse, lembra? A gente veio aqui e subimos, lembra as fotos do cachorro e do gato lá do Cifar 10, né? Então a gente foi lá, pegou uma base de dados, pegou os dados e levou os dados para cima para o Edge Impulse, né? E funcionou super bem. Então é uma coisa que você pode fazer. Isso funciona tanto para imagem quanto para áudio, né? Então, muitos de vocês devem ter feito no laboratório. Vocês podem ter usado o próprio Arduino para capturar os warnings, como você podia pegar o telefone, desde que você garanta que você está fazendo com 16 kilobytes, 16 kHz de frequência de amostragem e 16 bits, né, de profundidade, né, e mono, né. Então, com isso, eu consigo jogar esse ponto wave para dentro e depois treinar e devolver para o Arduino. Funciona também. Ou fazer uma mescla dos dois, né? Também pode fazer. Então, essa é uma outra maneira que vocês já fizeram, já viram aqui, mas para vocês terem lembrando, né? Agora, então a gente viu, lembra? Básico é simples, né? Quer dizer, e depois como é que eu subo, só para lembrar, né? Aí eu tenho aquele botãozinho aqui na parte de Data Acquisition, eu tenho um botão aqui que é para upload, eu vou subir, né? Aí eu vou dizer, aí ele vai, eu vou ver quais são os. Vou copio o que eu quero colocar aqui. Eles vão aparecer aqui quando eu dou choose file, né? Você copia, ele aparece aqui. Lembrando, aí eu posso subir aqui tanto o Wave, quanto o JPEG, quanto JSON, por exemplo. Né? Eu posso CSV, como eu acabei de falar, eu subiria os CSV, áudio e foto, né? E imagem. Mas eu também posso usar JSON e Seaborn, que são dois modelos mais complexos para você subir. Tá? Que eu já usei várias vezes o JSON, né? O Jean está usando aí para fazer uns testes também. Vou mostrar para vocês agora aqui, que é um pouquinho mais enroladinho, tá? Quer dizer, quando eu quero subir JSON aqui, né? Vamos dizer assim, você tem que botar uns programas, você tem que criar umas rotinas para pegar os seus dados e levar. Mas é muito comum ou muito útil, por exemplo. Esse é um exemplo. Eu tenho um dataset aqui, esse é um exemplo que o Sean tinha feito no curso dele. Ele tinha um dataset aqui, ó, onde eu tenho imagens de background, imagens de capacitor, diodo, LED, resistor. E ele queria fazer a classificação desses 4 componentes. Né? Ele usou, então, são 5 classes, né? E ele quer jogar isso daí para o Edge Impulse. Como a primeira tentativa dele de fazer essa análise, fazer isso, era usando rede neural sequencial simples, um DNN, né? Uma rede densa.
O Edge Impulse não está esperando, porque ele espera se a imagem ele já vai você vai usar, a imagem já vem, né, bonitinha, e eu vou usar isso daí com convolução. No caso específico, e como às vezes você tem várias classes, tudo é mais complexo, está tudo arrumadinho no teu computador, eu posso usar, por exemplo, então, o JSON para fazer isso. Eu deixei aqui, se vocês entrarem aqui, vocês vai abrir o notebook original que o Sean utilizou, tá? Que é para fazer classificação de imagem, chama de Raw Uploader. Como é que você faz para jogar dados RAW para o Edge Impulse? Então, depois, se alguém quiser olhar, aí ele vem aqui, você vai ter que entrar com o nome do teu projeto, os dados do teu projeto aqui, que você consegue. Se você for lá, sempre no Edge, se você for no Edge Impulse, né, num projeto específico, deixa eu pegar aqui, vai, melhor mostrar. Vamos pegar aqui Edge Impulse. Edge Impulse. Login. Demorando, né? Vamos. Aqui, ó. Deixa eu pegar Image Classification, por exemplo. Vou pegar esse caso aqui. Tá? Esse aqui, por exemplo, é uma derivação daquele que nós vimos na aula passada, porque, na verdade, aqui, isso aqui eu fiz com Data Acquisition aqui. Tá? Eu tenho três classes. Ó, eu somei uma classe aqui que é Bad Medicine. Quando eu tenho... Está faltando, eu estava tentando classificar e funcionou legal. Então eu tenho o paquete está correto, eu não tenho nada, né, quando é background, e o terceiro caso aqui, quando eu tenho faltando alguma coisa. Bom, eu poderia ter, aqui eu peguei com o próprio Arduino, eu fui subindo os dados, mas eu poderia trazer todos de uma vez, por exemplo, se tivesse arrumadinho, né? E para isso, quando você vem aqui no dashboard, né? Aqui no dashboard, ó, aqui em cima você tem keys, tá vendo? Chaves. Quando você vem para cá, aqui, ó, ele vai te dar. Eu tenho a API Key, tá vendo? Ó, eu tenho a API Key aqui, um numerão enorme aqui, e eu tenho esse tal de HMAC Key aqui, que é esse número um pouquinho menor. Então, cada projeto seu tem esses dois números aqui, tá? Então, esses são os dois números que você vai colocar aqui para você subir dados diretamente para o teu projeto. Então, esse aqui é um exemplo. Esse notebook vai pegar, então, dados que estão no teu computador arrumadinho dessa maneira aqui. Ele vai pegar isso aqui e vai subir para o projeto. No caso, ele está fazendo. Ele primeiro ele sobe as imagens. Ele tinha 50 imagens de cada um. Né? Ele vinha aqui, fez uma conversão, ele deu uma reduzida na imagem. Tá? Ele reduziu a imagem, fez um reshape. E aí ele usou aqui, né, umas funções, né, para ajudar ele a subir. Tá? Então, basicamente isso. Subiu, e uma vez que subiu, vai subir nas classes, ele foi lá e executou e fez o modelo dele normal. Tá? É o mesmo princípio que eu usei quando eu fiz esse projeto aqui do White Wine Classify, só que aqui eu usei regressão. Então fica um negócio meio confuso, porque regressão é mais complexo, eu tive que subir como raw data. Então, basicamente, eu criei também funções em JSON para pegar a minha base de dados, que eram dados tabulares, né? Que são dados como se fosse uma tabela, e jogar isso para o Edge Impulse para fazer a regressão lá. Então, aqui, se vocês entrarem lá, esse projetinho no Hackster está bem explicadinho, coloquei todas as funções estão lá, para quem quiser depois dar uma função. Mas, enfim, é uma outra maneira, um pouco mais complexa, né? O Jean está trabalhando com isso para subir, funcionou, né, Jean? Eu vi que você botou todos os dados lá, eu testei, inclusive depois, não sei se você viu meu e-mail, mas a gente eu rodei, ficou bom. Né? Legal. Bacana. Então, essa é uma outra maneira, tá bom? Então, em suma, pessoal, eu tenho um monte de maneiras, então, de subir dados, fazer o data ingestion para o meu Edge Impulse. Tá certo? Essas são algumas delas, as mais comuns. Então, lembrando
eu posso usar direto o meu dispositivo, se ele é um dispositivo oficial suportado pelo Edge Impulse, eu venho aqui, uso o Arduino CLI e uso o meu Web USB, é o mais fácil. Se não for, eu vou ter que vir aqui, carregar um código e usar o Edge Impulse CLI, mais o Data Forward, para jogar os dados do meu dispositivo para cima. Tá certo? Eu posso também capturar dados e guardar no computador, quer dizer, fazer offline, vamos dizer assim, né, em batches, quer dizer, eu capturo os dados, faço um... Imagina que você tem um projeto onde eu usei várias vezes, estou capturando temperatura, pressão, umidade, depois eu vou ficar um mês capturando dados. Não vou ficar um mês ligado no Edge Impulse. Então, o que eu faço? Eu capturo o dado, vou capturando e vou jogando por uma planilha, vou fazendo um data log, né? E aí esses dados, depois que eu capturei todos esses dados, eu vou pegar esses dados e vou subir os dados em forma de planilha, eu vou subir para o Edge Impulse para a gente fazer o treinamento, tá? Então, posso usar, ou se eu tiver o Windows, usar o PLXDAC, eu posso usar em Python, tá certo? Projetos com imagem e som, eu posso usar, ou imagem e som, posso usar direto, subir as imagens, subir som, ou diretamente via o uploader do Edge Impulse, ou usando funções de apoio como o JSON, tá certo? E o celular também, que a gente passou por aqui. Tá? Pessoal, para quem nunca fuçou, eu aconselho vocês todo projeto que você faz do Edge Impulse, você tem no finalzinho dele lá a parte de docs do Edge Impulse. Né? Se você vier aqui, né? Todo projeto que você entra aqui, vamos voltar aqui, ó, esse projeto aqui, por exemplo, né? Esse que eu tinha acabado de mostrar para vocês aqui. Né? Acho que está lento o Edge Impulse hoje. Tá? Quando você vem aqui bem aqui no finalzinho, ó, documentação, tá vendo? Ó, na última aqui, ó, o Edge Impulse tem um monte de coisas para a gente. Então ele explica como é que você conecta, ele te fala das APIs, como é que você gera, dentro da tipos de dados que você pode ter, ele te dá exemplos aqui. Um pouco do que eu acabei de falar para vocês, mas até com mais coisas, outras opções. Uma função nova que eu não usei muito, que é o Data Explorator, não comentei com vocês, mas basicamente, quer dizer, aquilo que vocês podem trabalhar hoje de maneira separada. Se você vier aqui, por exemplo, se você está aqui, vou pegar o Data Acquisition, eu peguei esses dados aqui, né? Então, os meus 3 tipos de dados. Se vocês prestarem atenção, agora a Edge Impulse lançou aqui em cima, você tem um Data Explorer, tá? Que é basicamente aquilo que você tem depois que você faz a tua preparação. Mas aqui é legal, porque você pode vir aqui e definir, por exemplo, eu venho aqui, se eu zerar isso aqui, ó, vou dar um clear aqui, ele em geral, ele te dá 2 opções, né, de 2 modelos. Change realização. Ele te deixa ele pergunta, eu posso usar os teus dados iniciais ou os dados já treinados? Você escolhe o tipo de dados antes de você fazer crop, etc. E aí, você vem aqui, você escolhe se você quer usar um TSINI, tá? Que é um modelo para você reduzir dimensionalidade, ou o velho e bom PCA, né? Que é bem simplesão, que funciona para qualquer tipo de dado, mas ele não é tão preciso assim quanto TSNE, né? E aí ele te dá uma visão bidimensional dos teus dados, como é que os seus dados estão separados, né? Então é legal. Então vale a pena vocês fuçarem aqui nessa documentação da Edge Impulse e ver todas as possibilidades aqui. Ele explica tudo, como é que você faz, os microcontroladores, e aí vai, tá? Quer dizer, tem dicas aqui no final interessantes também, como é que você diminui o tempo de computação, como é que você trabalha com as métricas de performance. Ou seja, para quem for fazer projetos, vale a pena explorar um pouco mais essa documentação, tá bom? Legal. Dúvidas, pessoal, até aqui? Beleza? Tá joia. Bacana. Bom, pessoal, então eu deixei para vocês aqui na aula, tá? Um exemplozinho simples, que eu tenho um artigo que eu tinha escrito aqui, ó, tem um artigo no Haxer também, há uns anos atrás. Foi interessante que foi um dia até o professor Marcos Zenaro, o doutor Marcos Zenaro, lá do ICTP, ele falou para mim, puxa, Marcelo, você já viu esse paper aqui que o pessoal fala que você pode ouvir
ouvir a temperatura. Eu falei, como assim ouvir a temperatura? E aí eu fui fazer até um teste. É legal, se você depois, porque nunca viu, nunca. Se você entra nesse YouTube aqui, olha lá no minuto 0,17, o cara faz um teste. Você fecha o olho, o cara coloca água quente, você ouve água quente caindo, depois ele pega, põe água fria. Ou não lembro a ordem. Olha, você consegue diferenciar. A água fria te dá a impressão, é uma coisa mais metálica. A água quente é mais grossa, é como se fosse mais, é mais suave, vamos dizer assim, sabe? Então você realmente, quer dizer, ou seja, existe um monte de teorias científicas, tem a ver com a formação de bolhas, blá, blá, blá. Tem bastante maneiras de você tentar interpretar. O paper aqui discute isso, tem a ver com o que eles chamam de psicoacústica. Mas a ideia é interessante, quer dizer, ou seja, o ouvido humano consegue diferenciar o som se as temperaturas são diferentes. Eu fiz um exemplo super simplesinho, né? Falei, pô, será que funciona mesmo? Vou usar TineML, né? Aí eu vim aqui, peguei lá um monte de água, falei, pô, vou pegar água a 11 graus centígrados, né? E vou vir aqui, vou gravar, isso aqui é 16 kHz, 16 bits. Depois eu pegar água, fazer duas classes só para não dar rolo, só, né? Vou pegar aqui água quente, né? E vou a 61 graus aqui e vou botar no copo. Tomando cuidado que eu usei o mesmo tamanho de copo, tentei usar a mesma velocidade de caída, quer dizer, tentei isolar as variáveis, né? Mesma temperatura ambiente para os dois casos, para mim ver se o modelo de rede neural conseguiria diferenciar essas duas realmente temperaturas da água ouvindo pelo som. Fiz isso aqui, aí peguei mais uma terceira. É muito, sempre comentei já com vocês, sempre bom vocês trabalharem com, por exemplo, se é som, eu quero duas classes, né? A classe era fria, até em vez de ser cold, eu pus cool, só para sacanear um pouquinho. E aí botei cool, o oposto de hot é cold, não é cool, né? Mas aí, então, quer dizer, o frio, o quente, e aí botei um som qualquer, eu falando, mexendo nas coisas e tal, né? Então era um terceiro barulho aqui, que não era nem a água caindo, nem água, que não era água corrente, né? Aí eu fui lá, joguei isso para o Edge Impulse, trabalhei com isso daqui e fiz os testes, né? Então, basicamente, eu queria mostrar para vocês, era um caso, eu vim aqui, ó, né? Anotava a minha temperatura, punha água. Aí eu usei esse carinha aqui, ó. Isso aqui é a tela do Voice Recorder, que é um app que eu tinha no meu telefone Apple. Um aplicativo aqui no meu iPhone, tá certo? Aqui eu vi a temperatura, aqui estão os copos, né? Defini as minhas classes, tá? Vim aqui no aplicativo, defini que eu queria capturar 16 kilobytes, etc, 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 tá certo? E fiz então aqui 11 graus e fui embora. Capturei os dados, fiz a mesma coisa aqui, ó, para Hot 61 graus, tá certo? Capturei esses sons todos no meu telefone, depois joguei isso, na verdade joguei para o meu Drive, para o meu Dropbox, e no Dropbox eu vim aqui e, né, fiz o quê? Eu estava tudo salvo bonitinho, eu vim para o Edge Impulse aqui e escolhi os carinhas, né? Todos esse dado e subi. Aqui, então, eu fiquei com toda a minha gravação, né? Hot, que eu chamei de cool, e background noise, tá certo? Como era, um tinha 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, eu vim aqui, quebrei tudo em pedacinhos de 1 em 1 segundo, eu queria gravar, como era som contínuo, eu falei, quero gravar de 1 em 1 segundo. Podia ter deixado mais ou menos contínuo, deixado gravado, cortar depois, mas resolvi vir aqui cortar já antes, tudo de 1 em 1 segundo. Tá? Como eu já cortei tudo de 1 em 1 segundo, eu deixei a janela aqui 1 segundo, dei um data augmentation que era de 500 milissegundos em milissegundo, quer dizer, ainda quebrava pela metade. Classificador normal, 3 classes, né? Usei o MEL aqui porque que eu quis testar aqui, né? Usei o MFE, na verdade, né? Porque o MFCC é para voz humana e o MFE, em geral, é para coisa que não é voz, funcionaria bem, mas a gente estava conversando até com o Rafael no início da aula, eles, no trabalho que estão fazendo lá, eles viram que, por exemplo, o espectrograma, que é o mais simples de todos, né, funcionou melhor para ele do que o MFE. Beleza, você tem que fazer um teste no teu caso específico. Tá? No meu caso, eu vi que o MFE funcionou legal. Na verdade, eu nem testei, testei. Esse aqui ficou um pouquinho melhor, nesse caso específico. Né? Aí, então eu tinha
para cada segundo aqui da água fria, é um exemplo, aqui para água quente, aí beleza, né? Barulho. Aí eu fui lá, gerei os features, treinei esse cara, né, com um modelinho convolucional simples e consegui uma accuracy bem interessante. Testei, estava bem, né? Fiz o teste com o telefone primeiro, né? Gravando, pô, parecia que estava funcionando bem. Salvei isso aqui aqui e beleza. Aí fiz acender a luz verde quando a água era fria e a vermelha quando a água era quente. Tá? Só isso que eu fiz. Aí funcionou legal. Tá? Então só um exemplo para você aí, para vocês. Vamos dizer assim, que eu gerei, né, usando um dispositivo externo, que não foi. Na verdade, eu misturei depois, eu peguei um pouquinho, eu peguei também dados usando o próprio Arduino. Mas como era mais complicado de eu chegar onde eu estava com água, eu falei, não vou ficar com o kit ali, vai acabar respingando, posso queimar o kit. Então eu gravei tudo aqui com o telefone, que era muito melhor, né, não tinha, o risco era menor. Como eu gravei com 16K, e depois eu testei no Arduino e funcionou bem. Né? Então foi bem legal isso daí. Tá? Então foi um exemplo, foi um bom exemplo que funcionou legal. Tá bom? Legal, pessoal? Então isso aí é mais ou menos uma visão geral aí, né, das várias possibilidades que a gente tem. Eu deixei para vocês têm lá eu deixei algumas coisas para vocês lerem também, mas principalmente eu deixei todos os modelos, deixei direitinho lá para vocês os notebooks, tem os programinhas, tudo isso que eu mostrei aqui tá lá. Tá bom?